Você consegue ver a silhueta na sua mente, não é? O guerreiro solitário sob uma cerejeira, a mão repousando no cabo de uma katana forjada na alma, contemplando a natureza passageira da existência. Ele é movido pela honra, um mestre da espada, um poeta, um filósofo. Agora pegue essa imagem, amasse e jogue-a numa vala lamacenta. Porque se você fosse um samurai no Japão feudal, especialmente durante o caótico período Sengoku, sua vida seria menos, guerreiro poético e mais guarda-costas, super glorificado com um penteado de alta manutenção e um chefe que poderia pedir para você se matar. Bem-vindo à realidade brutal, sem glamour e muitas vezes absurdamente burocrática de ser um samurai. Esqueça o que os filmes lhe disseram. Esta não é a jornada de um herói. É um trabalho de alto risco com o pior departamento de RH da história. Vamos ambientar a cena. O ano é, digamos, 1575 ou Sengoku Jidai, ou o período dos reinos combatentes, está a todo vapor. O Japão é um tabuleiro de xadrez fraturado e caótico de senhores da guerra em conflito. Os daimyo, cada um disputando o poder absoluto. E você é uma engrenagem nessa máquina, uma engrenagem muito pontiaguda e perigosa, mas ainda assim uma engrenagem. Você não nasceu samurai por acaso. Você nasceu na classe samurai, uma hierarquia social rígida, que o colocava mundos acima dos agricultores e mercadores, mas firmemente sob a bota de seu senhor, o daimyo. Sua existência inteira, desde as roupas que você veste até a pessoa com quem se casa, é ditada por ele. Seu propósito é singular. Servir, serviço, a propósito, é um termo maravilhosamente vago que pode significar qualquer coisa, desde liderar uma carga de cavalaria até testar a comida de seu senhor em busca de veneno, ou simplesmente ficar perfeitamente imóvel em um corredor por 8 horas seguidas. Sua identidade está intrinsecamente ligada ao seu mestre. Você não é Kenji, o guerreiro de Satsuma. Você é um dos samurais de Oda Nobunaga. Você é uma ferramenta, uma extensão de sua vontade. E se ele tiver um dia ruim, se ele sentir que você o envergonhou, talvez por sujar de lama sua imaculada sala de tatame, sua carreira e sua vida poderiam terminar de uma forma bastante horrível e ritualística. Pense nisso. Sua vida vale menos do que a conveniência momentânea de seu senhor. Claro, você tem o equipamento legal. O Dashiu, par icônico de espadas, a longa katana e a curta wakizashi. É o seu crachá de ofício. É o símbolo de status definitivo. A única coisa que grita: eu sou legalmente autorizado a matar qualquer camponês que me olhe de lado. Mas a katana não era a arma de guerra principal que você imagina. No caótico campo de batalha, era muito mais provável que você estivesse empunhando uma yari lança ou um yumi arco. A katana era uma arma secundária, um último recurso, e uma ferramenta para resolver questões de honra em duelos, ou, mais sombriamente, em seu próprio abdômen. E a armadura, a icônica Yoroi, parece magnífica nos museus, mas usá-la era um pesadelo. Um conjunto completo feito de placas de metal laqueado, couro e cordões de seda podia pesar mais de 20 quilos. Era quente, pesada e exigia ajuda para ser vestida. Imagine tentar navegar por um campo de batalha lamacento ou escalar a muralha de um castelo vestindo o equivalente a uma pessoa pequena. Não se tratava de agilidade. Tratava-se de sobreviver a uma saraivada de flechas tempo suficiente para se aproximar e começar a espetar pessoas com sua lança. A rotina diária não era um fluxo constante de batalhas épicas. Longe disso, quando não estava em campanha, sua vida era uma mistura de treinamento intenso de artes marciais, serviço de guarda e, acredite ou não, papelada. Muitos samurais eram letrados e serviam como administradores, coletores de impostos e burocratas. Então, entre a prática do golpe de espada perfeito, você poderia estar curvado sobre um pergaminho, registrando meticulosamente os rendimentos do arroz. É a ironia suprema. Um guerreiro treinado para a morte derrotado por relatórios fiscais. Parte 2. A verdade sangrenta por trás da lâmina. A batalha, quando acontecia, não era nada parecida com os duelos graciosos e individuais do cinema. Era um evento terrível, caótico e brutal. Imagine centenas até milhares de homens se chocando em um campo escorregadio de lama e sangue. O ar está denso com os gritos dos moribundos e o troar dos cavalos. Flechas chovem do céu. É um moedor de carne. Sua habilidade como espada significa muito pouco quando um camponês com uma lança de bambu afiada acerta um golpe de sorte. Ou quando uma bala de arcabuz, uma importação recente e desonrosa do ocidente, rasga sua armadura. Cara! Seu objetivo não era apenas matar, mas tomar cabeças. Uma cabeça decepada era a prova de uma morte, e apresentar as cabeças de inimigos valiosos ao seu daimyo
Após uma batalha era como você ganhava recompensas, terras e promoções. Era um sistema de contabilidade macabro. Guerreiros chegavam a ter assistentes cuja única função era segui-los na batalha, coletar as cabeças e prepará-los para a apresentação. Isso não era uma busca nobre, era um negócio sangrento e transacional. E quanto ao Bushido, o caminho do guerreiro, esse código de honra, lealdade e autossacrifício é a base do mito samurai. A realidade, no entanto, era muito mais nebulosa. O termo e sua filosofia foram em grande parte codificados durante o pacífico período Edo, muito depois do fim das guerras, como uma forma de romantizar o passado e manter sob controle uma classe guerreira agora desempregada. Durante o período Sengoku, lealdade era uma sugestão, não uma regra. A traição era galopante. Um samurai poderia mudar de lealdade se um daimyo rival oferecesse um acordo melhor. Um general poderoso poderia trair seu próprio senhor para tomar o poder para si. Era uma época de pragmatismo implacável. Seu daimyo esperava a lealdade absoluta de você, mas ele poderia não oferecer o mesmo em troca. Você era descartável. Se sacrificar sua unidade inteira fosse estrategicamente vantajoso, ele não hesitaria. Isso nos leva ao canto mais sombrio do mito samurai: o seppuku, o suicídio ritual. Os filmes o retratam como o ato supremo de honra, uma maneira de morrer com dignidade. A realidade era um ritual horrível e agonizante. Era o método de execução prescrito para a classe samurai. Se você fosse capturado sem desonres, ou fosse simplesmente ordenado a morrer por seu senhor, esta era a sua saída. O ato envolvia cravar a wakizashi em seu próprio abdômen e cortar transversalmente, um processo excruciantemente doloroso. Para torná-lo mais limpo, um segundo de confiança, ou keishikunen, ficaria atrás de você, pronto para cortar sua cabeça com sua katana no momento de agonia. Mas e se ele errasse? E se seus nervos falhassem? Era uma maneira brutal, sangrenta e aterrorizante de morrer, tudo para manter uma fachada de ordem social e honra. Não se tratava de morrer com sua dignidade. Tratava-se do sistema apagando você da maneira mais controlada possível. Parte 3: o andarilho desempregado. E se você sobrevivesse? E se seu senhor fosse vitorioso e você se distinguisse na batalha? Sua recompensa seria medida em coco, uma unidade de arroz, aproximadamente o suficiente para alimentar um homem por um ano. Sua posição e riqueza eram determinadas por seu estipêndio de arroz. Você não era pago em ouro. Você era pago em almoço. Um samurai poderoso poderia receber milhares de coco, permitindo-lhe sustentar uma grande casa e seus próprios criados. Um samurai de baixa patente mal teria o suficiente para sobreviver. E o que acontecia se seu daimyo morresse, ou se seu clã fosse derrotado e dissolvido? Parabéns! Agora você é um ronin, um samurai sem mestre. Novamente, esqueça a imagem do anti-herói errante e descolado. Ser um ronin era uma desgraça. Você estava desempregado, despojado de seu status e renda. Muitos caíam na pobreza, tornando-se mercenários, bandidos ou guarda-costas de comerciantes ricos, a mesma classe que um dia desprezaram. Era uma queda da qual poucos se recuperavam. Sua vida pessoal não era sua. Seu casamento seria arranjado por seu senhor por vantagem política ou estratégica. O amor era um luxo que você não podia pagar. Seu dever era para com seu clã, para produzir um herdeiro e continuar a linhagem. Sua vida inteira era uma performance de estoicismo e dever, com muito pouco espaço para desejo ou felicidade pessoal. Então, e se você fosse um samurai no Japão feudal? Você seria uma arma viva, presa por um código de conduta complexo e muitas vezes contraditório. Você viveria em um mundo de beleza estonteante e violência súbita e horrível. Você trocaria sua liberdade pessoal por status social, com sua vida constantemente pendurada no fio do capricho de seu mestre. Você não seria o mestre de seu próprio destino. Você seria um servo, cuja única posse verdadeira era a maneira de sua morte. É uma fantasia poderosa, mas a realidade era uma existência rígida, implacável e muitas vezes curta. Então, da próxima vez que você estiver preso, no trânsito, ou lidando com um e-mail frustrante de seu chefe, apenas agradeça que o pior cenário é ser demitido, e não ser educadamente convidado a se estripar. Gostou desta viagem ao impossível? Confira nossos outros vídeos aqui, e não se esqueça de se inscrever para não perder o próximo. E se você fosse